Então, vamos dar início. Passo a palavra para a Edilice, né, que ela vai fazer as perguntas, e o que for de competência do Ribeiro, ele responde, o que for da Zaesc, daí eu e a Edilice vamos responder. Boa noite a todos, obrigado pela participação. A gente recebeu várias perguntas, muitas repetidas, então fizemos um apanhado geral, que nós vamos começar agora. Então, primeira pergunta para o Dr. Rivera. Sobre a VPNI, teria uma forma de que todos os AIs tivessem a correção sem haver a necessidade de processos? Bom, então, boa noite a todas e todos, né? Sempre uma honra estar presente aqui com vocês. E, então, uma forma de todas as assistentes de educação receberem os reajustes na VPNI sem processo seria se os governos cumprissem o artigo 36 da 668/2015, parágrafo único, né? Porque a vitória das assistentes de educação foi a instituição da obrigação do Estado, né, sempre que concedesse algum reajuste ao quadro do magistério, automaticamente reajustasse a VPNI. No entanto, desde 2019, quando transitou em julgado a ação coletiva, né, que garantiu o direito aos reajustes, o Estado nunca cumpriu automaticamente. Então, sempre foi necessário o processo. Eu podia já adiantar um pouco, ele verifica é uma pergunta em sequência, algumas servidoras estão recebendo reajuste automático, porque no processo individual houve a ordem, né, de cumprimento, o juiz estabeleceu a obrigação de reajuste, de que futuros reajustes sejam aplicados, e em alguns casos o Estado cumpriu e reajustou automaticamente o novo reajuste de 2024. Então, não todos, né? Depois a gente pode ampliar essa discussão, conforme eu creio que tem outra pergunta nesse sentido. Então, a próxima pergunta é sobre a questão da diferença dos pagamentos, porque o valor não é mais de 30%, a gente já sabe que ele ficou congelado, e quando veio a questão dos processos e o aumento, teve diferença entre os assistentes de educação, com o mesmo número, nível, referência, e mesmo assim ainda deu diferença. Então, tem muitas perguntas nesse sentido. Perfeito, Dilice. O que nós temos observado é que justamente a obrigação de ajuizamento de ação retirou o caráter de identidade que havia na gratificação, né? A VPNI, ela decorre da supressão de uma gratificação e foi criada, né, instituída o mesmo valor para todos os servidores. Com a obrigação de ajuizamento de processos individuais, alguns processos tiveram um caminho diferente, uma conclusão diferente, uma aplicação do direito de forma diferente. Alguns processos foram ajuizados imediatamente, até em começo de 2019, individuais, por, né, diversos advogados, e ao julgar, o juiz determinou a concessão dos reajustes, e no momento do cálculo, ou na própria sentença, o juiz definiu todos os reajustes, e aí terminou por conceder, por exemplo, reajustes lá de 2016, 2015, e aplicou na VPNI, e depois sucessivos, né, 19, 17, 19, 21, né? Alguns juízes não, aplicaram somente a partir de 19 ali, e depois o reajuste de 21, né? Então, nessa situação, algumas servidoras tiveram a VPNI reajustada integralmente, outras só um período, e outras com mais, posso dizer até sorte, né? Tiveram o reajuste retroativo lá de 2015, né? Isso, em alguns casos, até o Estado apresentou um cálculo assim, depois o Estado entendeu que não, realmente, o reajuste era para frente, né, da instituição da obrigação. Então, infelizmente, na verdade, a gente precisa dizer que é infelizmente, porque foi uma alteração provocada pela necessidade de ajuizar o processo, né? Então, há diferenças, né? Há servidores que não ajuizaram o processo, que demoraram para ajuizar, outras que, né? Então, essa diferença está acontecendo em razão de quais reajustes estão recebendo cada servidor. Ô, Ribeiro, então, só para complementar ali, para ficar mais claro, essa diferença, então, se dá
dependendo do juiz que analisou o processo. Tem Perfeito. juiz que analisou e deu reajuste desde 2016, né? E teve juiz que deu só 2019 e teve juiz que deu só 2021, é isso? É isso mesmo. Aí por isso que deram, porque tem, assim, casos que deu uma diferença bem grande, realmente, né? Que está ganhando bem acima, né? Tem uma média ali que todo mundo está no 970 ali, que é a grande maioria, mas tiveram casos, como a menina ali que perguntou, né? Aí que perguntou, está no mesmo nível, na mesma referência, mesmo tempo de serviço, eu fiquei com um valor e a minha colega que trabalha do meu lado ficou com outro valor bem acima. Então, depende do juiz que analisou o processo, é isso, né? Exato, como foi pedido, como se procedeu o cálculo, né? Uhum. Depois, como foi cumprido, né? Daí, o colega apresentou um cálculo acima do que seria e o Estado não impugnou e consolidou aquele valor acima, realmente até acima do que seria a base, né? E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem como a gente fazer um processo para equiparar isso aí? Não existe? É bem difícil porque, na verdade, esses valores decorrem do cumprimento do processo individual, né? Então, assim, não tem uma forma de buscar uma equiparação sem violar a decisão que determinou aquele reajuste. Entendi. Tá, certo. Doutor Rivera, e quanto ao processo da VPNI coletivo? Ele foi finalizado? Como é que está? Ele está em fase de cumprimento, tá? Ele transitou em julgado, o Estado, ele alegou que cumpriu, e espontaneamente, de fato, cumpriu espontaneamente em 2021, né? Reajustou, Sim. de alguma forma, a VPNI, e aí as diferenças seriam juros e correção. E estamos no momento de verificar se realmente se existe, qual o procedimento ali porque lá, no decorrer do processo, o Estado terminou por reajustar. Aí alega que quitou a obrigação e nós estamos com uma fase de conferência, né, verificar se realmente há ou não, seria juros, correção monetária, a partir desse atraso que o Estado levou para fazer o cumprimento. Então, quem não entrou ainda pode entrar com o processo. E ele tem que ser agora individual. Exatamente, individual. É porque a ação coletiva é lá de 2019, depois a melhor forma é individual, né? Porque a coletiva já transitou, poderia até pensar na execução da coletiva, mas para garantir que se calcule todos os reajustes que foram concedidos até agora, se não entrou, fica à vontade para nos procurar e já dar atendimento para verificar qual a situação efetiva. Já que surgiu essa pergunta, uma associada me perguntou isso ainda semana passada, né? Que ela não entrou com nenhum processo da VPNI. Ela perguntou se poderia entrar. Neste caso, é um processo só para todos os reajustes, desde lá do início. Perfeito, exatamente. Ah, certo. Aproveita e apura tudo o que é devido. Doutor Rivera, outra dúvida que aparece bastante, que todas as vezes a gente conversa, mas eu gostaria de pedir que fosse falado novamente sobre a questão da VPNI, porque os novos concursados, depois de 2015, eles não têm esse direito, e eles questionam bastante. Então, eu vou pedir novamente para que o senhor possa fazer essa explanação para o pessoal. Ótimo. Então, a VPNI, na verdade, ela é um incremento de renda para as assistências de educação, mas ela não corresponde a uma concessão de direitos, assim, um acréscimo remuneratório. No momento da VPNI, ela surgiu para evitar redução remuneratória. Os servidores recebiam uma gratificação, ela foi extinta, e para que não houvesse decréscimo, né, que não fosse reduzida a remuneração dos servidores, foi criada a VPNI. Aí é específico para quem recebia, na época, aquela gratificação original. Então, não há condições de cobrar VPNI para aqueles servidores que não recebiam a gratificação que foi suprimida. Ok, muito obrigada.
Quanto à VPNI, eram esses os assuntos que vieram. O pessoal também questiona o porquê de 2 processos, né, que a gente já falou em outros momentos, que primeiro tem que pedir, tem um que é da concessão, onde começa a receber a partir daquele momento, e o outro processo é para pedir o atrasado, né, o que o Estado não pagou espontaneamente. Eu vou passar para o próximo item, então. São vários, porque alguns processos já foram julgados e valores pagos, e outros não, há mais de um ano parados. Essa as razões, né, da diferença de tramitação, né? Os processos são ajuizados em momentos diferentes, são ajuizados no município onde reside o servidor, né, que atrai a competência do domicílio da parte autora. Então, eles têm ritmos diferentes conforme o ritmo do judiciário e o momento em que foi ajuizado, né? Então, tem varas que trabalham com uma estrutura maior e os processos tramitam mais rápido, né? Outras varas a gente precisa acompanhar, ligar, cobrar, e o processo fica parado algum tempo. Então, não tem uma identidade, um ritmo uniforme de tramitação. Cada processo tem sua vida e seu caminho próprio. Sobre o processo de hora atividade, o que o senhor pode nos dizer? Então, a hora atividade é um direito exclusivo do professor. É uma garantia de que no cumprimento da jornada ele tem uma carga horária específica para cumprir atividades pedagógicas, né? E é específico do professor. Nós sabemos que existe, na categoria, muitas assistentes de educação que cumpriram, né, antes de assumir o cargo, até simultâneo, né, porque algumas tiveram a possibilidade de serem professoras antes, né, em vínculos anteriores. Essas servidoras, elas, em tese não, poderiam, né, até nos entrar em contato, agendar um horário que nós podemos analisar a situação dela do passado, né, se ela tem condições de cobrar esse direito que ela teve violado no passado, né. Atualmente, na verdade, o Estado já cumpre essa obrigação, já garante esse direito, né, para as professoras. Então, é algo que do passado, né, e a gente pode avaliar individualmente se, no caso específico, a servidora era professora e tem diferenças para receber, para cobrar. Então, nesses casos, encaminhe um e-mail para fazer o agendamento, né, com o jurídico ASAESC. Exatamente. Outra pergunta é sobre o processo da devolução do imposto sindical. Quem não entrou, ainda pode entrar? Não pode entrar. Esse direito, né, o desconto, ele ocorreu até 2017, né, com a reforma trabalhista, o imposto sindical ele deixou de existir. Então, as diferenças, né, se eu não me engano, até abril de 2017. E não ocorreu nenhum desconto depois disso. Então, as ações, elas sempre, contra a administração pública, elas sempre têm um limite de cobrança de retroativo em 5 anos. Então, se hoje ajuizar qualquer ação ajuizada hoje, cobraremos direitos violados até agosto de 2020. Então, esse período posterior a 2020 não pode ser mais discutido em nenhuma hipótese. O meu processo está com baixa definitiva. O que fazer? Então, nós temos algumas situações. Primeiro, até como a Dirce comentou anteriormente, os processos hoje ele tem um procedimento, que é um processo de conhecimento, onde é declarado o direito, né? Tratando, por exemplo, da VPNI. No primeiro processo, é reconhecido o direito ao reajuste, e desse reconhecimento nascem 2 obrigações, uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar. Fazer é incorporar, aplicar na folha de pagamento o reajuste. E pagar é entregar o retroativo. O judiciário nos exige que façamos 2 processos, um para cada obrigação. De regra, o processo da obrigação de fazer, o Estado comprova que reajustou e o processo termina sem nenhuma movimentação. Baixa sem gerar crédito, né?
E o processo da obrigação de pagar, né, só pode baixar depois que o servidor recebeu o valor. Tá? Então, assim, não é para acontecer. Né? Nós temos um controle efetivo dos processos, até para garantir o resultado, né, dos cumprimentos, para identificar se ele não pode baixar sem o servidor receber. Mas já aconteceu, por exemplo, o judiciário arquivar sem nos intimar. Né? Então, se algum servidor se identifica nessa situação, entre em contato, né, que a gente verifica a situação do seu processo. Mas muitos verão processos baixados sem qualquer movimento, que são relativos à obrigação de fazer. A próxima pergunta é: se tenho processos em andamento pelo SINT, eu consigo me desassociar e continuar acompanhando os processos através das AESC? Pois é, essa pergunta é bem delicada, porque, na verdade, assim, o Estatuto, né, o Código de Ética da Advocacia, ele proíbe que o advogado examine processos e dê comentários, né, e avalie, né, o trabalho de outro colega. Isso é um compromisso ético que a advocacia tem. A gente sabe que, na realidade, acontece, né, converso com outro advogado lá, dá uma olhadinha no meu processo, mas, de regra, né, essa relação, né, deve ser ajustada com outro advogado, né, por exemplo, muitas assessorias, nós prestamos assessoria para outros sindicatos, outras entidades. Nós guardamos o compromisso de que mesmo que o filiado se desfilie da entidade, ele mantém conosco o contrato e tem direito a todas as informações e a continuidade do processo, apesar de não ser mais filiado da entidade, né? Mas isso precisa ser verificado com o seu advogado, com a entidade a qual era afiliado. Quais os processos que estão em andamento hoje, que o pessoal ainda pode mandar a documentação, e se já tem alguns futuros processos possíveis? Então, hoje, em andamento, né, nós temos ainda alguns pendentes ou retardatários que o servidor encaminhou documentos. Toda semana eu acompanho, eu recebo em cópia os e-mails, tá? Eu acompanho, assim, vejo as movimentações. Processos de auxílio alimentação em afastamentos, né? Férias e licença-prêmio. Tem o processo, a campanha que foi iniciada há pouco e pelo número de filiados das AES, ainda tem servidores que não enviaram, que é sobre os reflexos do auxílio alimentação em 13º e terço de férias. Esse é um direito que o servidor tem, porque recebe da folha de pagamento auxílio alimentação, e esse valor deve refletir no 13º e terço de férias. Uma ação que tem tramitação rápida e com êxito, né? Então, essa é uma nova campanha que foi lançada há pouco tempo. E ainda há alguns, né, a possibilidade de processos de tramitação relativos à VPNI. Nós estamos sempre acompanhando, né, a movimentação aí da 668, dos direitos da categoria, né, acompanhando se os reajustes foram concedidos, se há alguma outra vantagem que a gente possa exigir, né, para os servidores. Mas, efetivamente, nesse período, nós não houve nenhuma violação direta de direito, dos direitos que se foram instituídos. Né? A gente até tem uma pergunta ali sobre novas vantagens e tal, que a gente pode chegar e conversar sobre a conquista de direitos, né? Sobre direitos que a gente possa exigir. Né? Os reajustes foram conquistas que foram concedidas e o governo violou ao não conceder o reajuste na VPNI. Aí nos obriga, né, e nos dá a oportunidade de ajuizar um processo. Mas, efetivamente, assim, alguma violação de massa, como o auxílio alimentação e como a VPNI, no momento não tem uma evidente. Tá? A gente pode ter algumas outras individuais localizadas que a gente pode tratar. Lembrando, pessoal, que lá no site das AESC, na aba do jurídico, vocês podem encontrar todos os processos que a associação participa, tem lá os formulários que devem ser preenchidos para cada processo e o e-mail para enviar toda a documentação, tá? Então, para agilizar o processo de atendimento do jurídico, vocês acessem o site, olhem tudo que precisa de documentação e já enviem um e-mail completo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então. Agora, sobre a aposentadoria.
Gostaria de saber se já teve algum caso positivo para a aposentadoria com paridade para o AE, que já era CT antes de 2006. Existe, sim. Eu preparei aqui, até para no final, fazer uma exposiçãozinha sobre o direito previdenciário, algumas normas específicas, assim, que vão atender a categoria, que são regras de aposentadoria. Mas já podemos adiantar essa questão da integralidade e paridade, né? De fato, esse direito, né? Vou explicando rapidamente o que é integralidade. Integralidade é o direito de aposentar com os mesmos vencimentos, né? Os proventos corresponder à última remuneração. E paridade é ter os reajustes na aposentadoria na mesma proporção que os servidores da ativa recebem. Esse direito ele foi suprimido para quem ingressou no serviço depois de dezembro de 2003. Servidores que ingressam no serviço público depois de dezembro de 2003 não têm esse direito. Pela emenda 41 de 2003. No entanto, que está em discussão e vem sendo desenvolvido, e já adianto que há decisões favoráveis. Servidores, empregados públicos, né, ou contratados, ou até mesmo cargo de comissão, né, com vínculos com a administração, né, ACTs, a grande maioria são os ACTs, com vínculo da administração anterior a dezembro de 2013 e que continuaram, depois de assumir o cargo efetivo, né, sem uma interrupção de continuidade. Então, era CT até novembro de 2013 e continuamente ali em dezembro, janeiro de 2004 assumiu o cargo de efetivo. Aí, nesses casos, a gente consegue defender que é um vínculo público, né, que existe uma relação previdenciária e funcional com o Estado, ou mesmo que seja de municípios, tá? É vínculo público. Poderia ser a CT no município de Florianópolis e ingressar como AE no Estado, né? Tem a possibilidade de discutir e já há decisões favoráveis. Então, o Tribunal de Justiça tem bastante decisão reconhecendo esse direito, e os servidores que estiverem nessa condição podem agendar horário, né? A gente precisa examinar o histórico funcional, né? Qual era a natureza do vínculo, se houve a continuidade, né? Se não houve uma interrupção importante, né? Mais de um mês, ou por que se deu essa interrupção, e poderia haver a possibilidade de ajuizar a ação, tá? Com chance de sucesso. Existe a possibilidade de aposentadoria integral para PCD com tempo de contribuição, mas sem idade? Ou se aposentar com um especial, 25 anos de contribuição? Então, temos duas realidades aqui para o PCD. Eu até vou compartilhar aqui rapidamente e já fica na tela. Já adianta a aposentadoria do servidor PCD. Mas já adiantando aqui até chegar no slide. As aposentadorias do servidor portador de deficiência, por tempo, elas têm a garantia da 100% da média. Tá? Não é com integralidade e paridade, ela é 100% da média. A aposentadoria por idade, agora aqui vocês já estão vendo o slide. A aposentadoria do servidor portador de deficiência, ela tem duas possibilidades, ou por tempo de contribuição ou por idade. A depender do grau, ela é 20 anos para grave, né? 24 anos para mulher, 29 no caso da aposentadoria da deficiência moderada, e 33 anos para o homem e 28 anos no caso da dependência leve. Tá? Nessas três hipóteses de aposentadoria por tempo, o servidor tem garantido 100% da média. Na aposentadoria por idade, ela vai ser calculada na fórmula que eu coloquei ali embaixo, parte de 60% da média e mais 1% para cada ano de contribuição. Basicamente é isso. Né? Precisa avaliar. Já vou avançar um pouquinho mais. O servidor precisa requerer, mesmo que esteja distante da aposentadoria, uma perícia para ter avaliada e reconhecida a sua condição de PCD. Tá? Porque o rito prevê, né, a administração, isso é previsto na Lei 412 de 2008.
o IPREV, o Estado deve fazer uma avaliação e identificar qual o grau da deficiência, né? E, em alguns casos, o servidor já tem, por exemplo, que outro requisito por idade, tem que ter no mínimo 15 anos de serviço na condição de PCD, né? Se foi adquirido ou é congênito, né? Isso tudo importa. E aí o servidor já tem essa garantia, né? Desde quando está sendo considerado portador de deficiência e pode discutir uma eventualidade de não concordar, né? De repente, teve uma avaliação que é moderada, mas pode defender ou entende que é grave, né? E aí nós estamos, né? A assessoria jurídica contempla o atendimento previdenciário, né? E nós podemos avaliar essa situação, orientar como fazer o requerimento, acompanhar o resultado, né, e informar para o servidor se está de acordo e já fazer uma previsão de quanto tempo mais tem que trabalhar ou se já adquiriu o direito à aposentadoria, né? E se continuar trabalhando, tem direito adicional de permanência que vocês do quadro magistério têm. Então, né, contem conosco para essa avaliação, né, individual, com agendado, para ter as informações mais precisas sobre o seu caso. Rivera, você quer apresentar os seus slides e a gente continua com as perguntas que ainda ficarem no final? Eu não sei se a gente já interrompe ou continua. Se tiver outros de previdência, pode ficar. Tudo bem. De aposentadoria, agora seria sobre a orientação geral de aposentadorias. Tá certo. Então, eu posso já partir para os slides aqui. Rapidamente, uma visão geral, né? Apresentar o que é Vocês têm um regime próprio de previdência, né? O servidor público estatutário está vinculado ao regime próprio público, né? Regido pelo Estado, regido, organizado, controlado e administrado pelo IPREV, né? E é a lei original, a 402 de 2008, que foi alterada em 2021 com a reforma da Previdência, né? Pela emenda constitucional, pela Lei Complementar 773. Então, assim, as regras de aposentadoria, para o servidor que tiver interesse em consultar, elas estão na 412 de 2008 com as alterações. Então, e existem, assim, peguei aqui as normas, filtrei, né, aquelas que têm mais interesse para assistência da educação. Tem uma regra geral, né, tem uma pergunta, há quanto tempo no mínimo tem que trabalhar, né? A distinção é, se ingressou antes de 2003, se ingressou antes de dezembro de 2022 ou depois de 2022, tá? Então, assim, uma regra geral para servidor que ingressou depois de 2003, tá? Sem integralidade e paridade, 62 anos para mulher, 65 para homem, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo, tá? Essa é uma regra hoje vigente, para quem não tem uma proteção de regra de transição. Logo eu explico o que é uma regra de transição. Essa aposentadoria, ela parte de 60% da média, com acréscimo de 1% para cada ano, né? Então, pode chegar a 100%, a depender de quanto trabalhou, né? Pode ser que para chegar a 100% tem que trabalhar mais do que o mínimo ali de 25%, que essa foi a finalidade da reforma, né? Exigir mais tempo para que o servidor tenha um melhor benefício. Servidor portador de deficiência, eu já falei. Agora temos as regras de transição, né, que elas foram instituídas para preservar, de alguma forma, o servidor que ingressou no serviço. Primeiro, ela já vem na origem desde 98, né? Depois de 2013 tem uma reforma prejudicial, depois de 2005 outra reforma, em 2019 a pior de todas, e 21 é a reforma do Estado, né? As regras de transição, elas visam preservar de alguma forma o direito que o servidor tinha mais benéfico, principalmente integralidade e paridade, tá? Então, assim, elas têm requisitos diferenciados, mas garantem ao final que o servidor tem uma prestação melhor, né? Então, assim, temos duas regras de transição, ou o somatório dos pontos ou a do pedágio, tá? No somatório dos pontos, coloquei aqui a idade da servidora, 57 anos, ela partiu de 56, mas atualmente é 57. A mulher, 57 anos, o homem, 62. O tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para o homem, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, pode
trazer tempo de outros órgãos, né? Mas seja serviço público. Também ali para somar os 30 anos pode averbar tempo de outros vínculos, né? Para somar esse tempo, não é só de serviço. E a soma da idade dos pontos, né? Do tempo de contribuição, chegando a 95 pontos a mulher ou 100 pontos o homem, né? Atualmente, ela vai progredindo, né? Esses pontos começaram em 86 para a mulher, hoje estão em 88 para o homem, começaram em 95 para homem, hoje já estão em 98, né? E o valor dos benefícios, para aquele servidor que ingressou no serviço antes de 2013, é a integralidade, paridade, né? O valor da última remuneração, e para quem ingressou depois de 2003, é 100% da média, tá? É uma garantia de 100% da média. Não é aquela regrinha que parte de 60%, né? Então, o servidor já tem uma garantia especial, apesar de não ser integralidade. O pedágio, a diferenciação é a obrigação de pagar, né, cumprir um tempo a mais, 50% do que faltava em 2022, que foi quando entrou em vigor, né, janeiro de 22 entrou em vigor a reforma. Então, 57 anos a mulher, 60 anos o homem, tempo de contribuição 35 e 30, são equivalentes, né, 10 anos de tempo de serviço, 5 de efetivo no cargo, a diferença é o acréscimo, esse, né, que é o pedágio. Também garante integralidade para quem ingressou antes de 2003, ou 100% da média para quem ingressou depois de 2003. Agora, rapidinho, a regra de pensão por morte, né, que aí a reforma foi cruel para os servidores, porque estabeleceu cotas, né, a partir de 50%, mais 10% para cada dependente. Então, se no mínimo 60% da média, né, mas com muito restrito para receber 100% da média, né? Uma questão importante também, né? Antigamente a pensão ela se mantinha estável, né, no mesmo valor, conforme os dependentes, né? Você tinha um filho e tinha a esposa. O filho atingiu a maioridade, a esposa recebia o integral. Hoje não, quando o filho atinge a maioridade, cai a cota do filho, né? Então o valor da soma diminui, né? A família passa a contar só com menos 10% daquela cota que foi extinta. Tá? Muito importante para ter conhecimento, o dependente, né, companheiro, filho, né, que seja deficiente intelectual, mental ou grave, né, inválido, ou com deficiência mental, né, tem direito a 100% do que seria a aposentadoria do servidor. É uma proteção especial, tá? Então, às vezes, o servidor não sabe, ou vai passar pelo IPREV, não fez a prova efetiva, né? Ou passou por uma perícia, não teve reconhecida essa condição, pode discutir. Nós tivemos casos que nós provamos que o dependente era, sim, inválido, né? E tinha direito a receber 100%. Então, é bom que todos saibam, né? Que informem pessoas corretas. Uma questão importante também, diferente, né, que pode acontecer. Se a remuneração do servidor era acima do teto, essa pensão for acima do teto e tiver direito de receber, vai receber 50% do que exceder, mais 10% para cada dependente. Tá? Mas essas são situações bem específicas. E na morte do servidor por acidente ou em serviço, ou por uma agressão que ele tenha sofrido no serviço, também, aí a companheira ou companheiro tem direito a manter integral 100% da média até vitalícia, né? Não suprime nenhuma parte da prestação. Os valores dos benefícios, rapidamente, né? Então, tem duas possibilidades de cálculo dos benefícios pela média. Servidores que ingressaram até 2022, janeiro de 2022, tem uma vantagem de descontar 20% até das piores contribuições. Então, pega as 80% maiores contribuições, soma, né, o número de contribuições e chega na média. Já os servidores que ingressaram depois de 22, acho que no caso das ESC aqui, já servidores, né, mas podem ter outros vínculos anteriores. É 100% da média. Né? Então, traz contribuições piores, né, perdeu o direito de melhorar a média, excluindo 20% das piores. Tá? Essa média é limitada ao teto
né? O servidor, por exemplo, existe o teto do regime geral de previdência, é o limite dos benefícios que instituídos no Estado depois de 2000. Eu coloquei aqui setembro, dezembro de 15, mas efetivamente passou a vigorar em setembro de 16, que é quando entrou o regime da Previdência Complementar. Tá? Servidor que ingressou depois desse momento não tem condições de ter um benefício acima do teto do regime geral de Previdência. E a menos, né, será obrigado a constituir a complementar pelo FUNPRESP, se tiver interesse. Tá? Então, é importante ter conhecimento disso também. Aposentadoria 100% pela média. Existem algumas aposentadorias que têm uma proteção especial do Estado, né? que independente da vinculação do tempo, o servidor terá direito a 100% da média. Aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, né? Tem uma proteção especial. Aposentadoria do deficiente que seja por tempo de contribuição, e aquelas regras de paridade, né, como eu falei antigamente, regras de transição, né, que consideram que o servidor ingressou antes de 2022, mas não tem paridade, então tem 100% da média. Uma observação importante, aposentadoria compulsória de regra, normalmente ela acaba sendo prejudicial para o servidor, tá? Então, assim, servidor aqui, hoje, né, até pelas reduções, pela dificuldade da vida, os servidores estão trabalhando até o máximo, né? Não espere os 75 anos, aposente, comece um processo de aposentadoria antes dos 65, porque pode ter um fator ali de multiplicação, né, dividido por os 20 anos de exercício, né, e existe casos que o servidor tem uma aposentadoria pior do que poderia ser se aposentasse com 74, então fique atento, tá? Eu acabei por aqui, valor dos benefícios, já falei, pensão por morte, já falei, aposentadoria 100% da média, e eu concluí aqui rapidamente, tá? É um geral, né? Posso disponibilizar essas normas aqui, é o artigo 63, 4 e 63, 64, 65, 66 da 412. Ali o servidor vai encontrar os seus direitos e, na dúvida, pode agendar o horário, nos encaminha um mapa de tempo de contribuição, nós fazemos um cálculo, uma simulação, informamos, né? O servidor possa ter uma programação de quando pode ter direito à aposentadoria. Tá? Porque também precisa ser um caso a caso, né? Somar e ver qual eram os vínculos, então tem direito a esse atendimento também que a AESC garante para os servidores. Concluí a parte. Doutor Rivera. Ok, obrigada. Uma pergunta que apareceu no chat, só para a gente finalizar, a questão da VPNI. A pergunta é, a VPNI para as novas AEs é possível? Não é possível. Não é possível. A servidora que não era, até antes de 2015, né, na verdade, 2000, ela não tinha, não recebia a gratificação, aquela de 30% que era prestada ao quadro do magistério, então não vai receber, né, a VPNI de forma alguma. Muito obrigada. Nós conversamos em alguns momentos e vem sendo muito perguntado sobre a possibilidade de ajuizar algum processo sobre uma gratificação de atividade para o pessoal, os assistentes de educação, né, que exercem uma demanda grande hoje na escola. A demanda de trabalho aumentou bastante, de acordo com o que está na 668, e surgem muitas dúvidas quanto a isso, quanto ao que a gente faz hoje na escola e o valor que a gente recebe. Perfeito. Eu vou entrar um pouquinho assim além do jurídico, assim, de como se criam os direitos, né, que envolve política, né, envolve valorização do serviço público, né, incremento primeiro remunerar pelo serviço efetivamente recebido, né, e permitir que o servidor não tenha reduções e tenha melhoria nas condições de vida, concedendo reajustes, né. Então, assim, a Constituição Federal prevê a obrigação do Estado de conceder reajuste no mínimo da inflação anualmente, o Estado não cumpre essa obrigação. O servidor público estadual tem uma lei de 2011 que prevê também essa obrigação do reajuste geral, que é a recomposição das perdas inflacionárias, o Estado não cumpre essa obrigação. E, no mínimo, desde 2012, os estados, os governos sucessivos, optaram por
dar incrementos de remuneração por gratificações, tá? Então, o servidor vai ver a lei 18.314, 18.315, né? A 16.465, são gratificações que foram concedidas para determinados cargos, órgãos da administração, né? E ele decorre de duas formas. Ou o servidor exige, né? Busca esse reconhecimento, essa valorização por forma de pressão e cobrança, exigência, né? Ou o governo voluntariamente escolhe beneficiar mais alguma categoria, que efetivamente precisa dizer que tem acontecido, né? Por exemplo, determinadas categorias têm gratificações de 7 mil, 4 mil para o nível médio, 2 mil para o nível inferior, uma gratificação que remunera a atividade ou o local de serviço. E as assistentes de educação, historicamente, estão sendo esquecidas, é preciso dizer, né? Não tiveram essa gratificação, não tiveram esse reconhecimento individual, né? São tratadas no quadro do magistério como reajuste, as recomposições de carreira, ali algum incremento de remuneração tem, mas não tem uma gratificação específica para remunerar e reconhecer, né, esse trabalho que a assistente de educação presta fundamental nas escolas, né, na administração da educação. Então, o servidor que trabalha na secretaria, na sede, tem uma gratificação específica, né? Então, assim, é um trabalho, né, de cobrança, de mostrar. Nós preparamos um parecer um tempo atrás sobre essa posso dizer, discriminação, uma opção política de não reconhecer, né, eu reconheço e tal, valorizo, né, reconheço alguma forma, mas remuneração efetiva, incremento, né, porque a gente vai chegar num outro ponto também, assim, porque na realidade a gente sabe dessa educação, né, prestam inúmeras tarefas, tiveram um acréscimo de responsabilidade, de quantidade, né? Questão da gestão da SGPE, da folha de pagamento, controle das atividades na escola, não só o administrativo, mas o financeiro, né? Então, assim, são atividades que podem gerar e conduzir, que a gente possa analisar, até desvio de função, né? Mas o desvio de função é quando o servidor ele exerce, por exemplo, uma atividade de nível superior àquele que ele recebe, né? A gente sabe da estrutura dos quadros da administração, então o servidor fala, posso fazer tal atividade. Se ela for uma atividade de direção, se ela for uma atividade de assistente pedagógico, né? A lei prevê remuneração superior para essas pessoas, né? Para essas atividades. Então, se o servidor está exercendo, ele tem o direito de cobrar essa diferença pelo desvio de função. Pode acontecer, né? Pode ser feito, é individual, mas não é o ideal, né? O ideal é que o Estado remunere e reconheça o serviço que ele recebe, né? Mas, individualmente, nós podemos olhar caso a caso, né? Uma situação que é um direito de indenização, mas não incorpora na remuneração, né? Não leva para a aposentadoria. É uma indenização pelo valor que deixou de receber, comparando o trabalho que entregou, né? Existe no quadro, existe uma remuneração superior para aquela atividade. Eu estou desviado e vou cobrar uma indenização. Mas quando aposentar, né, vai receber os últimos 5 anos, mas não vai levar, né? Não tem nenhuma outra vantagem decorrente dessa indenização. Então, me estendi um pouco, mas é uma questão assim, né? Contem conosco até para essa questão política de desenvolver, de trabalhar, para mostrar que vocês têm esse direito. Mas não é processo, desculpa, até para concluir. Não posso ajuizar uma ação para cobrar a gratificação que está sendo prevista numa lei para um outro servidor, de um outro cargo. Eu preciso conquistar aquele incremento, né, politicamente. Então, Riveira, tu acompanha a nossa luta, né, a respeito da gratificação, e tu sabe que no nosso trabalho, vocês já fizeram mais de um parecer para nós já apresentamos para a sede esses pareceres, já justificamos do porquê que a gente teria direito, mas até agora a gente ainda não teve êxito, né? Nós estamos tentando, estamos em busca, agora estamos de novo com essa demanda na sede, levamos novamente, estamos esperando, aguardando a resposta. Não é uma demanda fácil, né? Porque além do AE tem o ATP, daí o ATP vai achar que tem direito, o orientador vai achar que tem direito. A gente sabe que são funções diferentes, mas todos nós trabalhamos dentro da escola, né? Um é o pedagógico, um é o administrativo. Então, assim, ó, muita gente, eles acham que, não é que acham, assim, às vezes as pessoas que, os nossos associados, pensam assim, eles não estão fazendo nada. Mas a gente bate nessa mesma tecla sempre, sempre que nós vamos na sede,
ou com o governador, ou com a secretária, ou com a diretora de gestão de pessoas. Nós já fomos na Secretaria da Administração, já levamos, né? Então, assim, a gente acredita que nós estamos plantando uma sementinha. Então, todo mundo sabe da nossa importância na escola, do cargo que nós exercemos, né? Então, eles já estão por dentro de tudo isso. Eu sou confiante que uma hora isso vai acontecer, né? Talvez não hoje, não amanhã, mas a gente está plantando a sementinha, a gente está conquistando, nós estamos mostrando o nosso valor, foi como o Rivera falou, né? Estamos mostrando o nosso valor e do porquê que nós merecemos. Então, não vamos desanimar, vamos seguir em frente, vamos na luta, né? Porque até a gente já tinha feito esse estudo com o Rivera de uma ação coletiva, né, Rivera? De tentar essa gratificação de produtividade ou alguma outra, né? Mas foi como ele falou, são gratificações de outros setores, de outros servidores que a gente não podemos usar a justificativa de trazer para nós, né? Eu acho que é isso, né, Rivera? Exato. Isso. Então, cada um que, de repente, uma individual, né, aquele que se achar, assim, lesado, que eu sei que todos os AEs merecem, com certeza, tentar, né, mas eu sei, na minha escola eu que faço tudo. Eu faço pedagógico, eu faço alimentação, eu faço isso. Então, eu acho que vale a pena tentar, né? Eu não sei se estou errada, Ribeira, mas eu acho que nesses casos vale a pena a tentativa. Certo, né? Para reafirmar, o judiciário reconhece há muito tempo, tem muita decisão aí no Estado condenando o Estado a pagar, destruir a função, porque o Estado historicamente age dessa forma, ou não fez concurso, né, vai cumprir do jeito que dá. E tem súmula no STJ, se não estou enganado, 378, que é um precedente vinculante, né, uma orientação para que os juízes reconheçam, e é algo historicamente reconhecido. O servidor está em desvio da função, tem direito a receber indenização. Certo. Você faz um pouquinho da tua folhinha. Uma pergunta? Vamos ver aqui. Uma das questões também que a gente recebeu a respeito de nós agilizarmos, né, os atendimentos, tanto no atendimento para o jurídico, como no nosso e-mail ali do ADM. Então, assim, pessoal, nós sabemos o quanto é importante, né, essa agilidade, a gente entende, a gente compreende, só que a gente faz tudo no nosso tempo, né? Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso, né, que nós, além das AES, temos escola, temos família, né, então a gente faz isso sempre no nosso tempo livre. E tem certos momentos, certas épocas do ano, e dependendo da escola, fica difícil, às vezes, responder na hora ou no outro dia, então, às vezes, a gente demora até uma semana, às vezes até mais para responder, mas ninguém fica sem resposta, né? A gente está tentando, nós estamos tentando nos organizar ali, vamos fazer uma reunião ali interna para ver de que maneira a gente pode agilizar, né, usar as respostas para vocês, mas quanto ao jurídico, somente pelo e-mail, tá? Então, a Edilice faz muito bem esse trabalho, controla muito bem esses agendamentos, né? Assim, ó, o que que faz, às vezes, demorar também? Vocês encaminham um e-mail pedindo o agendamento, mas não tem todos os dados e se precisa para fazer o agendamento. Acho que até pode falar um pouquinho mais, né, Edilice? O que que tem que conter nesse e-mail para fazer o agendamento? Então, o e-mail, né? Por que por e-mail? Porque é uma segurança para os associados que fizeram a pergunta, para nós que enviamos para o advogado e para eles também um controle dos atendimentos que fazem. Então, tudo tem que passar pelo e-mail. Os dados são os principais: o nome completo, CPF, telefone para o contato e o motivo do agendamento. Eu quero falar sobre o meu processo da VPNI. Por quê? Não precisa discorrer, contar a história inteira, mas um breve resumo. Porque quando o advogado ele vai se organizar para os agendamentos, ele já pode, por exemplo, ir olhando esse assunto. Eu quero falar sobre um processo de aposentadoria especial. Tá? Ele vai olhando já vai separar o material para aquele atendimento, para quando ligar para o associado, já está com tudo ali em mãos, para ser mais ágil, para ser mais, né, melhor o atendimento. Então, não precisa contar a história inteira, mas sobre o que o agendamento? É sobre VPNI? E aí, VPNI, pronto, tá? Tem que ser por e-mail. A gente reforça que, assim, o atendimento é nas quartas-feiras, tá? Tem gente que pede outros dias, infelizmente não dá, é só na quarta o atendimento.
A informação, é como a Lucrécia disse, um pouco que demora, é porque às vezes a pessoa manda só um item, aí eu tenho que mandar um e-mail novamente solicitando o telefone de contato. E uma coisa que acontece recorrente é que o escritório liga e o associado não atende o telefone naquele momento, porque está fazendo uma outra coisa, enfim. Acontece bastante. Só que daí para isso, e para agendar novamente, às vezes demora. Então, o que a gente pede? Se naquele horário foi definido para você, tenta, né, próximo ali do horário, ficar com o telefone mais perto, né, ver se consegue dar um intervalinho ali de uns minutinhos para poder atender, ou colocar o telefone da escola também no atendimento. Porque às vezes o celular, a gente, ainda mais agora com a nova lei federal, né, que a gente não pode ficar com o celular na escola, então o telefone da escola seria uma opção para esse atendimento. É isso. Certo. Os dados, eles são primordiais. Então, é nome completo, CPF, matrícula, um telefone que esteja sempre ligado, né, fácil de acessível, e um resumo do assunto, né, um resumozinho curtinho, ou VPNI, ou quero saber como anda o meu processo sobre o auxílio alimentação, né, como a Edilice disse, que daí quando chegar na hora do seu atendimento, o advogado já vai estar com tudo em mãos ali para passar a resposta, certo? O e-mail do jurídico, juridicoasaesc@gmail.com. Jurídico Asaesc, tudo junto, tá? Vamos ver aqui. As orientações gerais sobre aposentadoria já foi passada, né? Uma aqui colocou assim, que gostaria muito que a Asaesc fizesse visita nas escolas para ouvir as demandas dos AEs, né? Então, assim, nós gostaríamos muito, muito, né? Sempre foi nossa vontade, né? Nós já tínhamos até esboçado já um mini cursinho ali, uma apresentação nas escolas, mas, né, nós não temos a dispensa do ponto e não temos redução de carga horária e nada para trabalhar pela ASAESC, né? A associação, só quem tem direito a esse afastamento é o sindicato, a associação não tem. Então, a gente faz no nosso tempo livre, então não tem como nós nos deslocarmos aqui de Criciúma, ou Tubarão, né, para ir lá para, vamos supor, Lages, São Miguel do Oeste, Chapecó, né, até mesmo Joinville, a gente não tem como, nós não temos tempo, né, não tem como nós sairmos daqui. Para ir um final de semana, não vai adiantar, porque as escolas vão estar fechadas, né. Então, assim, mas eu quero dizer para vocês que isso sempre foi um sonho nosso, né. A Edilice está aqui, assim, sempre a gente conversou muito sobre isso, como seria bom esse contato com vocês, essa conversa, mas, infelizmente, no momento, né, quem sabe, no outro momento a gente até consiga, mas hoje isso se torna inviável, certo? Canais de contatos mais acessíveis. Então, se for assunto do jurídico, somente pelo meio do jurídico. Se for outros assuntos, nós temos o e-mail da Asaesc, que é o admasaesc@gmail.com, né? E temos também o nosso WhatsApp particular, que até está informado lá no site. Se vocês procurarem lá, vai ter o meu contato lá, o da Gladys, né? E então, assim, ó, são os meios de acesso que a gente tem. O WhatsApp nem sempre a gente consegue responder rápido, né? Porque a gente está no trabalho, a gente não consegue responder. A gente prefere o e-mail por quê? Porque fica registrado, né? Fica lá, ó, não foi lido, então está lá para ser respondido. O WhatsApp, o que acontece? A gente às vezes recebe muita mensagem, abre, lê, não responde, e acaba esquecendo de voltar lá para responder. Corre esse risco, né? Mas, assim, o nosso WhatsApp está ali, se vocês precisarem alguma coisa de emergência que a gente possa resolver, responder, né? A gente nunca se negou, tá certo? Buscar soluções para a categoria dos AEs que estão sobrecarregados. Foi aquilo que a gente falou, né? É muita coisa para fazer, as nossas atribuições na lei, elas não estão claras, né? E daí lá no último item tem e outras, né? Essa e outras aí, ela pode abranger várias coisas. Nós já estamos com um projeto lá na sede, já foi aprovado na alteração da 668 nas nossas atribuições, né? Vai ficar bem mais claro o que é para o AE fazer, o que não é, né? Então, ali ficou muito boa a proposta, a sede já aprovou, né? Já trabalhamos junto com eles, já foi aprovado, já fizemos a apresentação. Então, agora o que está faltando? Está faltando a sede encaminhar para a LESC para aprovação, porque é a alteração de uma lei, né?
Então, tem que ter a aprovação da LESC dos deputados. E quando ela for para votação, daí cabe a nós também irmos atrás dos deputados, e aquela situação, né, gabinete por gabinete, pedir e mostrar para ele do porquê que é importante, né, aquela aprovação. Certo? Vamos ver uma outra aqui. Mais uma aqui sobre o jurídico, daí que é só por e-mail, né, gente? Por enquanto, é só pelo e-mail do jurídico mesmo. A Edilice já falou para a segurança do associado e também para a nossa organização e do escritório, né? Vocês sabem aí que depois até o Rivera vai falar um pouquinho dos golpes, né, Rivera? São muitos golpes, cada dia surge um novo, né? E cada vez eles estão mais espertos, mais experts no assunto, então tem que ter muito cuidado, e por e-mail a coisa fica mais segura, né? Mandou por e-mail das AES, que está lá no e-mail, a gente vai responder certinho, vai fazer o agendamento, e o WhatsApp está muito perigoso, né? Outros meios, né? Então, também para segurança. Aqui está perguntando novamente, né, aos informativos, né, que a gente quase não informa aquilo que a gente faz. Então, nós temos o informativo, que é publicado lá no site, com todas as demandas, com tudo que a gente fez, né, muitas coisas a gente não divulga, porque nós não temos ainda a resposta, né, ou então também para não se criar uma expectativa muito grande, né, já tivemos várias demandas que a gente não teve sucesso, então muitas vezes a gente prefere não criar expectativa e esperar a coisa acontecer, tá? Mas não quer dizer que a gente não está indo atrás, que é os casos das cadeiras, que é o caso dos notebooks, que é o caso da gratificação. Então a gente está sempre atrás, nós estamos cobrando, nós já estamos sendo chamadas de chatas lá na sede, de tanto que a gente fica perguntando e indo atrás, né? Aproveitando aqui a deixa das cadeiras, que teve uma pergunta aqui, né, do SEJA, que são em 4 AEs e só 2 receberam as cadeiras, o que acontece? Quando foi feito a investigação ali para ver quantos AEs tinham na escola, eles só contaram os AEs que estavam na função de AE. O AE que estava na direção, que estava de assessor, que estava afastado para outro cargo, que estava de licença saúde, sim, por muito tempo, esses não entraram nesta cota, tá? É somente o AE que estava exercendo a função de AE, certo? Então, essa menina que fez a pergunta aqui do SEJA, disse que são 4 e só receberam 2, manda um e-mail ali para o ADM, as AESC, explicando certinho o nome das AEs, se realmente na época elas estavam na função de AE, estavam trabalhando na escola, manda os nomes, manda o nome da escola, que agora com essa nova compra que vai ser feita, a gente pode tentar, tá? Não vou dizer que a gente vai conseguir, mas a gente pode tentar incluir esses AEs que não receberam. Mas, para isso, tem que estar na função de AE, tá, pessoal? AEs afastados para outra função não vão receber, certo? Mais alguma coisa por Rivera, Edilice? Ou posso continuar? Tem uma pergunta que apareceu no chat. Os assistentes de educação que entraram num cargo de nível de licenciatura e hoje com as funções que nós exercemos, com folha de pagamento e todas as demandas, se caracteriza um desvio de função? Alice, menos barulho. Que nós colocamos, né, anteriormente, a 668 lista as atribuições, né? Há uma discussão ali sobre a atribuição, sobre a natureza do cargo, né? Vocês vêm desenvolvendo até politicamente um bom trabalho para a delimitação das atribuições, né? É o mesmo caso aquele da desvio de função, né? O que está fazendo, qual eram as atribuições originais do concurso, né? Mas a 668 é o norte, o concurso estava, né, qual seria as atribuições que o servidor seria obrigado, mas a 668 ela consolidou as obrigações, né? O mínimo e o máximo que o Estado pode exigir do servidor. Então, comparando, né, mas ele precisa olhar o dia a dia, né, prova, relatório do que faz, documento, né, testemunha, para a gente identificar a viabilidade realmente de uma ação de função. São casos que tem que ser bem analisados. Bem analisado, precisa provar. Para provar que é um desvio de disfunção não é bem assim, né, porque é difícil. Como eu falei, as nossas atribuições elas são muito abrangentes, né, então, mas assim, como a gente já tinha falado, cada caso é um caso, faz um agendamento, conversa com o jurídico, eles vão orientar se é caso de desvio de função, se não é, se é caso de ação ou não, né.
Tá, só... Posso continuar, Edilice? Mais alguma coisa? Posso? Só voltando ali o caso das cadeiras, que não sei se vocês estão sabendo, ou sabem, né? Saibam, que teve duas regionais que não receberam as cadeiras. Né? Duas regionais ficaram de fora e o Instituto de Educação de Florianópolis. Então, nós estamos nessa briga, acho que há mais de 2 anos já, tentando que seja feita essa compra dessas cadeiras para essas regionais e o Instituto de Educação que não recebeu. Então, de tanta gente atrás, né, vai haver uma nova licitação, o pregão sai agora já, se não me engano, é dia 7 ou dia 12 de setembro, sai o pregão, né, as empresas vão se candidatar para ser adquirida essas cadeiras, saindo o pregão vai ser escolhida a empresa, né, onde vai ser comprada as cadeiras, saindo a empresa, daí vai ser feita a compra e depois a distribuição, né. Pode ser que até o final do ano, né, setembro, pode ser que saia até final do ano, tá? Mas não é certeza. Provavelmente fique para o ano que vem. Mas só quero dizer para vocês ficarem tranquilas que a gente estamos acompanhando isso, estamos cobrando isso, né? Que assim, a morosidade, né, é muito grande. É licitação, passa por todas as secretarias para aprovar, né? Esse processo ele já começou o ano passado, vê agora que vai sair a licitação, né, para compra, então isso é tudo muito moroso, né, isso que a gente fica em cima, porque muitas coisas não acontecem, porque se não é a ASAESC, se não é o AE, está ali em cima, cobrando, como é que está o processo? O processo já está lá, está na secretaria tal há mais de 2 meses parado, o que está acontecendo? A gente dá uma ligadinha, daí o processo se mexe, é assim, tá? Mas assim, só para vocês ficarem tranquilos, que não foi esquecido, a compra já vai ser feita, e talvez no final do ano, início do ano, né, saia a compra dessas cadeiras para essas regionais que não receberam, certo? Vamos ver. Uma dúvida que também surgiu aqui a respeito do AE poder se readaptar. O AE pode se readaptar, tá? Nós temos casos já de AEs readaptados, que trabalham na biblioteca, ou que trabalham em outras coisas na escola. Pode se readaptar sim, certo? Monta o processo, né, com os atestados, passa na junta. Caso o processo seja negado, ficar comprovado que realmente não está em condições de exercer a função dele de AE, foi negado o processo, encaminha o agendamento com o jurídico, que daí eles vão fazer a análise e vão ver a possibilidade de entrar aí judicialmente. Né, Riveira? Acho que é isso, né? Falei certo, né? Perfeito, perfeito. Certo. Aí também a pergunta dessa mesma associada, né, que se perde a VPNI, que na coordenadoria dela diz que está tendo um movimento lá para tirar a VPNI. Gente, a VPNI ninguém tira. É vantagem pessoal nominal. Quem recebe, vocês podem ver ali, não sei se ainda tem em alguma escola alguém que receba essa VPNI lá de trás. Então, assim, ela não se perde. Tu pode ser diretor, tu não perde. A única coisa que ela vai sair ali da tua folha é quando tu te aposenta, que daí ela entra no cálculo. Por que a nossa VPNI entra no cálculo da aposentadoria? Porque ela tem desconto de prévio. Ela entra como vencimento, então ela entra no cálculo do vencimento para aposentadoria, tá? Diferente da gratificação que o Riveira falou que não tem desconto de prévio. Tu só recebe ela temporariamente, enquanto tu tá na função. Se aposentou, não recebe mais, ela não entra no cálculo. É isso, né, Riveira? Se estiver errado, tu me corrige. Não, tá correto. Tem formas de remuneração que são consideradas indenizatórias que não incide contribuição e não vai para o cálculo. Isso. Vamos ver aqui. Essa do processo do Cinti, ele já respondeu, né? Uma perguntou aqui se o aumento do triênio e da progressão também incide no aumento da VPNI. Não, é o contrário. O aumento da VPNI incide no valor do triênio, tá? Da progressão, não. Tá? Então, assim, aumentou a VPNI, como ela entra no cálculo da aposentadoria, então tem que somar o vencimento mais o valor da VPNI e calcular o triênio. Então, automaticamente, quando aumenta a VPNI, o triênio também aumenta, certo? Quer complementar alguma coisa, Riveira? Acho que é isso, né? É isso, exatamente. Tá, vamos ver. Aposentia por paridade e integralidade, depois tu vai dar mais uma faladinha, né, Riveira, ou não? Acho que Já ficou definido, já então? falei bastante. Quem se achar nas condições, então, que não teve interrupção, agenda com o jurídico, vocês vão fazer análise. É isso, né? Exatamente. Certo.
bem importante, né? Pode ter uma Sim. muito significativa, assim, uma Aí aposentadoria. nós temos perguntas aqui, né, que também das funções que o diretor cobra com a E, faça tudo na escola, alimentação, que mais aqui, apoia, também entra nessa discussão, né? Então, quem tiver nessa situação, agenda com o jurídico para ver se é desvio de função ou não, tá? Mas eu sempre digo, gente, conversem com o diretor. O que é prioridade do AE? O que é função do AE? Folha de pagamento? Distribuição, né? Vou colocar as aulas, distribuir as aulas para o professor no sistema, colocar o aluno na turma, né? Conferir a folha. Conferir a folha não quer dizer que vocês vão conferir item por item. O professor tem 40 horas, tem 32 aulas. Ah, vamos ver se ele está condizente com 32 aulas, tá? Recebeu alimentação? Recebeu. Essa é a conferência, tá? Não é para esmiuçar ali, fazer cálculo. É conferir, no geral, se o professor está recebendo certo. Porque, de repente, o professor tem 32 aulas e está recebendo 30, né? Ou recebeu o vale alimentação a menor. Então, são esses detalhes, assim, que tem que ficar atento, né? O professor teve direito a mais um triênio. Será que entrou esse triênio na folha dele? Não entrou? Então, são esses detalhezinhos que a gente tem que ficar atento, tá? Quantas outras funções? Senta com o diretor, conversa. Diretor, eu já faço isso aqui, eu já faço isso aqui. Agora eu tenho censo para fazer. O que é que tu quer que eu faça? Tu quer que eu faça isso aqui ou tu quer que eu cuide da alimentação? Tu quer que eu faça a folha de pagamento ou tu quer que eu faça o apoia? Senta, gente, bota na mesa, mostra tudo que vocês fazem, todas as atribuições, né? Assim, ó, é difícil o diretor que não vai entender. Claro, tem casos e casos, né? Mas se vocês souberem explicar, conversar, mostrar, né, qual a importância do que o AE faz, do que nós fizemos, né? É essa conversa que tem que ter, né? Também não é dar sim para tudo. Ah, faz isso aqui. Ah, faço. Faz isso aqui. Faço. Não, diretor, eu não posso fazer isso aqui agora, porque eu tenho a folha de pagamento para conferir, eu tenho o censo para terminar, né? Às vezes é difícil dizer o não, eu sei, porque eu também já fui assim. Mas, assim, a gente aprende sofrendo, a gente aprende ali apanhando, a gente vai aprendendo. Então, aí também tem que aprender a dizer não em certas situações. Claro, justifica. Por que eu estou dizendo não? Porque eu tenho isso para fazer, que é prioridade. Eu tenho isso para dar conta. Certo? Põe desabafo também, mas é para assim, para alertar os AEs também, né? Assim, não tem que engolir tudo goela abaixo, dizer tudo amém para tudo. Não, também sentem, conversem. Ah, mas tem ATP na escola, tem orientador, tem supervisor. Por que é o AE que tem que fazer? Que já tem tanta coisa, né? Vamos sentar. Aí se vê que não tem solução com o diretor, conversou, sentou, tentou um acordo, não deu, aí se vai para a CREA, ou então se agenda com o jurídico para ver se é desvio de função. Aí a gente toma outras medidas. Mas antes de tudo, tentar na escola, com o diretor, conversar. Tá bom? Vamos ver aqui, o que mais teremos? Esqueci alguma coisa aí, Edilice? Não, eu estou olhando aqui também. Tá. Uma pergunta foi relacionada ao recesso, né? Sempre é a mesma dúvida. O recesso de julho, as férias de dezembro, eu trabalho por hora relógio, né? São 40 horas trabalhadas, aí a escola tem uma atividade no sábado, eu sou obrigada a participar, não participo. Sempre, toda escola tem essa situação, né? Porque tem semanas que a gente vai trabalhar realmente mais do que as 40 horas. Só que também a gente tem que lembrar que quando a educação para ali em dezembro, antes do Natal, não é porque a gente não precisa trabalhar, é recesso. Então, assim, tem que ter o bom senso nesse momento, né, Lucrécia? Sim, até porque recesso, se tiver convocação, nós temos que trabalhar, faz parte da nossa função, está lá na lei, entendeu? Então, assim, recesso, nós não somos obrigados a ter recesso. Então, assim, nós já temos a lei quando, em 19 de dezembro ou 20, dependendo do calendário, né? Nós teríamos que trabalhar até o Natal, até a véspera de Natal, e teríamos que voltar para terminar o ano, até dia 31, porque são 30 dias de férias. Então, assim, nós já temos, já somos concedido isso, porque nós não somos professores, né? Nós trabalhamos hora relógio. E a questão de trabalhar no sábado, está no calendário. Se o calendário é aprovado no início do ano, é feito,
E nós, como servidor público, nós temos que cumprir o calendário escolar, né? Vamos supor, está fechando a folha essa semana e eu vou ter que trabalhar além das minhas 40 horas, vou ter que trabalhar à noite, mais uma vez, senta com o diretor, senta com a equipe diretiva da escola. Diretor, essa semana eu vou trabalhar 48 horas, não vou trabalhar 40. Essas 8 horas, como é que nós vamos fazer? Consegue me dar não é folga, é uma, como é que se diz? Digo a palavra, uma compensação. Dessas horas que eu vou trabalhar mais? Ou eu deixo, não termino, não faço, né? Seja o que Deus quiser, não sei. Daí vocês também têm que ter argumentos, né? Porque trabalha mais, mas dá para fazer uma compensação, né? O diretor, ele consegue colocar lá no ponto, e vocês têm horas a mais para serem, né, compensadas. Mas, como diz, gente, é sempre uma conversa. Sentem, conversem, dialoguem com a direção, mostrem da importância, né? Eu sei que tem semanas que trabalha mais de 40, como a Edilice falou, né? Semana de folha de pagamento, né, Edilice? É início de ano, matrícula, distribuição de aula para professor, época do censo escolar, que tem data para terminar, para fazer. Então, tudo é uma questão de bom senso, de conversa. Eu penso assim, né, Edilice? Não sei se tu concorda, se é isso que eu estou falando, não estou falando bobagem. Sim, até na questão da pergunta entrou das escalas, né, que a gente faz no recesso de julho, né, o porquê de fazer as escalas. Entra na mesma situação. Recesso? Né? Isso mesmo. Não são férias, né? É um recesso escolar, Isso. né? Teve uma pergunta até no chat, ainda há pouco, sobre as escolas que têm direito a 3 AEs e só uma está na função de AE, né? Então, ela está desempenhando, sim, o papel de outras. E se ela, como já foi dito antes, se ela está se sentindo lesada, está com acúmulo de funções, ela faz o agendamento no jurídico e conversa com o advogado para ver o que pode ser feito. Mas também, como a Lucrécia disse, uma boa conversa com a direção ajudaria bastante. Tá? A gente sabe que tem diretores que não conversam, tem gestores que são difíceis, mas a gente tenta sempre conversar para amenizar a situação. Ter bons argumentos, né? Ter bons argumentos, mostrar do porquê, né? Não é só pedir por pedir. Mostra o que tem para fazer, como é que está o andamento das coisas, o que é mais urgente. Né? Eu acredito sempre que funciona uma boa conversa. Perguntaram aqui também, Edilice, a respeito do plano de carreira, né? O que a ZAESC pode fazer pelo plano de carreira? Então, pessoal, isso aí é uma coisa assim muito abrangente, né? Somente o sindicato, ele pode atuar nessa demanda, né, de ir lá e negociar um plano de carreira, uma tabela salarial, né? Então, nós não podemos, né, diretamente trabalhar, né, nesse plano de carreira. Nós podemos, sim, apoiar, né? Tá lá cobrando também, apoiá-los, e também lá com os deputados, fazer aquele trabalho de formiguinha nos gabinetes, né, mostrar como a nossa tabela está achatada, isso tudo a gente faz. Agora, sentar numa mesa de negociação, um plano de carreira, na associação ela não tem este poder, vamos dizer assim, tá? Isso aí é do sindicato, por quê? A associação, ela representa só os assistentes de educação, né, enquanto um plano de carreira, ele atinge todo o magistério, não só o assistente. Então, assim, é uma coisa bem delicada, né? Então, vamos deixar isso para o sindicato. A gente apoia, a gente vai fazendo aquele trabalho nos bastidores, mas quem tem que sentar, quem tem que ir atrás disso mesmo é o sindicato, tá? Vamos ver o que mais aqui. Aqui está uma pergunta, Riviera. Valor da averbação que estava na folha de maio foi retirado e não recebido. É aquele valor, Lucrécia, do pessoal que estava bloqueado por causa da lei, e daí na folha de maio ele apareceu na prévia, quem tinha valores de triênio atrasado, averbação, e na prévia apareceu e na definitiva não veio mais. Seria da época da pandemia? Aqueles Sim, atrasados? porque teve aquelas portarias que o governo lançou de congelamento, né, de não pagar atrasados. Certo. Alguma coisa que o jurídico possa fazer contra a respeito disso? Tem algumas situações assim que a gente tem que avaliar. Primeiro,
a questão dos triênios na pandemia, que era a lei, se não me engano, posso falar, é maio de 21 até a dezembro de 22, ou um pouco menos, a lei 173, lei complementar, que durante a pandemia essas incrementos de remuneração ficaram suspensos, mas as progressões não poderiam ser impedidas, o governo entendeu, né, mas triênios tem algumas servidoras que até hoje, né, e depois teve uma política de restabelecer, colocar o servidor nos triênios corretos e até pagar, mas nem todos. Agora, há pouco, essa semana, a Bruna passou, né, que é a colega que faz os atendimentos, um caso de uma servidora que não teve até hoje o ajuste nos triênios. Então, tem que olhar, contar os seus triênios, verificar se está correto, né? E se não está correto, pode entrar em contato conosco. Certo. Tem uma situação geral do funcionalismo, né, do Estado, tem uma resolução desde 2022, se não estou enganado, que ela vem sendo reeditada, o PAFISC, né, que é um programa de contenção de despesas do governo, né, que suspendeu o pagamento dos exercícios findos, que são, a servidora teve reconhecido um direito de atrasados, o Estado reconhece, calcula, mas não pagou, né? Então, o servidor, fique atento, né? O servidor tem direito, a resolução do GGG, preciso dizer, não é lei, ela não serve para o Estado se eximir de pagar suas dívidas, né, reconhecidas. Então, nós temos processos, né, com sucesso. O servidor pode exigir com juros de correção monetária o pagamento no tempo certo, né? Então, a resolução ela tinha vigência até 31 de maio e o Estado ainda não está fazendo os pagamentos retroativos. Então, pode nos procurar que é um direito do servidor receber aquilo que o Estado sabe que deve, reconheceu, calculou e não pagou. Tá? Eu tenho, não sei até que no nosso tempo, eu tenho uma apresentação bem legal que o escritório preparou sobre o histórico, a análise dos atendimentos que foram realizados, que a gente pode verificar quantas pessoas foram atendidas, os valores, para a categoria saber o resultado de 2018 até hoje. Como quer se apresentar hoje? Poderia, não sei quanto tempo a gente tem, mas tá. Eu acho que a gente só termina aqui, então apresenta depois, né, Edilice, o que tu acha? Pelo que eu estou vendo aqui, são mais 3 perguntas. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, tem uma aqui sobre um processo que encaminhamos a documentação no ano passado e não foi dada entrada ainda. Você colocou assim, mas não sei que processo é também. Pois é, de repente. É porque, às vezes, demora um pouquinho para atualizar lá no site das AESC, porque o escritório, ele autua, então, aí depois que autua, eles têm que passar para aquele drive lá onde está, e isso, às vezes, demora um pouquinho, né, porque eles têm que ir nominalmente, um por um, ir lá e colocar os nossos nomes. Então, às vezes, demora um pouquinho, gente, e vocês sabem que são muitos processos também. Então, com calma que daqui a pouco aparece o nome de todo mundo lá, tá? Tá, uma outra que perguntou, né, se foi aprovada a portaria que o AE não pode mais ser gestor ou assessor. Eu desconheço essa portaria, sinceramente, não sei se tem essa portaria de proibição. O que tem é uma regra que foi implantada pela sede, né, e em alguns casos, o que é que acontece? Só tem um AE na escola, o AE vai ser diretor. Acaba que o AE tem que fazer a função de diretor e de AE. Então, eles estão fazendo essa análise, estão analisando. Então, quando vem negado que o AE não pode ser diretor, tem que ver qual é a regra que eles usaram, né? Mas proibição de uma portaria, eu desconheço. Né? É mais interno lá mesmo, né? Porque para não deixar o AE, a escola não ficar, né, desamparada sem AE. Essa regra, né, foi isso que eles nos passaram, é essa regra que eles estão usando, certo? Outra pergunta aqui é fazer o horário da CRE, mas já foi falado, né, gente? Quem trabalhar na coordenadoria, ela tem uma portaria própria para quem trabalha na coordenadoria. Então, assim, ó, não tem como os demais, né, também fazerem esse horário. Nós somos contratados no administrativo 40 horas semanais, então, não, sem chance, tá? Por enquanto. Deixa eu ver aqui. Até que ponto vai a autonomia do AE dentro da secretaria? Organização, regras de utilização, solicitação de reforma, material administrativo. Mais uma vez aqui, é sentar com a direção, né, porque o gestor da escola é que define as prioridades.
é o gestor da escola que faz toda essa organização. Ele é a autoridade máxima dentro da escola, então tudo tem que passar por ele. Então, assim, ó, tu acha que está precisando de uma reforma, ou tu acredita que daria para fazer uma modificação, senta com o diretor e faz, né? Porque, assim, ó, autonomia, assim, de ir lá e fazer, não tem. Tem que respeitar a hierarquia, certo? Se a E mais antiga da escola tem algum privilégio, algum benefício. Não, gente, nós somos sem educação, é tudo igual. As mesmas funções, a mesma lei, o mesmo salário. Tá? Não existe isso aí de ser beneficiado por esse ou aquele motivo. A única coisa agora que eu sei, né, que algumas escolas fizeram, foi da chegada dos computadores novos. Né? Como não veio computadores novos para todos os AEs, isso também é uma questão que nós estamos atrás, tá? Estamos tentando que venha computador para todas as AEs, não só para onde tinha 3 veio 1 ou 2, uma ficou sem. Então, essa regra da mais antiga, talvez alguma coordenadoria, alguma escola tenha usado essa regra. Não, então, como veio só um e vocês são 3, a mais antiga vai usar o computador, tá? Só nesses casos. Agora, de outros benefícios, eu não estou sabendo. Edilice, tem alguma coisa que o mais antigo na Não, escola... também não sei nada sobre isso. Até porque, como você disse, nós somos regidos pela mesma legislação. Então, as nossas funções, elas estão bem claras na 668. Sim, E os nossos direitos, a gente tem o Estatuto do Magistério. Então, lá estão todos os nossos direitos, os nossos deveres, todos somos regidos pelas mesmas leis. até falando em leis, tem uma aí que perguntou aqui quais são os nossos direitos, né, o que a gente tem direito, o que é que não tem. Gente, é o Estatuto do Magistério e a 668. Nós temos que saber de cor isso. Ali, né, tem outras leis também, falando de outras coisas, mas essas são as principais, que a gente tem a obrigação de saber, tá por dentro de tudo. Ali está tudo, os nossos direitos, os nossos deveres. Então, assim, a gente tem que estar bem informado, né, a informação, quem tem a informação está um passo à frente. Então, assim, ó, tire um tempinho, leiam o estatuto, anotem as dúvidas, a 668, leiam de cima para baixo, de baixo para cima, até decorar, porque ali está tudo certinho, o que são nossos direitos, o que são nossos deveres, tá? Se baseiem sempre na lei, que daí a gente não erra. A gente não vai cometer erro, né? Se fizer tudo como está dentro da lei. E quem se achar prejudicado, como aqui uma colocou, né, que era para ter 3 AEs na escola e tem só uma, é acúmulo de função? Marca com o jurídico vai analisar como é que está a distribuição do trabalho na tua escola, ficou tudo para ti, tu está dando conta, não está? Né, Rivera? Acho que pode ser também, né? Que são 3 AEs, ela está sozinha. Com certeza, né? Existe limite, né, de quantidade de... Vamos ver. Tem mais alguma coisa, Edilice? Tem uma última pergunta aqui no chat, daí para encerrar, então. A assistente de educação se aposenta com qual idade? Para quem entrou antes de 2022 e após 2022. A idade Lendo mínima, a né? 412, fiquei confusa. Então, tem 2 regras, até 3 regras, né? Pode aproveitar a idade. Mas o mínimo hoje, né? 57, no máximo, idade 62. Pode ser como os requisitos eles são cumulativos, o servidor precisa satisfazer tempo de cargo, né? Então, pode ser que precise passar da idade para ter integralidade e paridade, por exemplo, né? Além da idade, tem o tempo de contribuição. Então, de repente, tem 57, mas não tem os 30 anos. Né? Vai precisar passar dos 57, e pode ser que aí com 52, ela tem os 62, desculpa, tem o tempo, né? Mas a idade, basicamente, é 57, 62 ou deficiente 60. São as 3 idades aí, básicas. Eu acho que aqui terminou também, seria... O posto sindical já foi Aqui também respondido, terminou. né? O posto sindical já foi respondido. Uma aqui, só voltando na VPNI, ela disse que recebeu o valor atualizado, mas não recebeu nenhum atrasado, porque acho que é outro processo, né, Ribeira? Então, Ela disse que ela recebeu o aumento na folha da VPNI, mas não recebeu o valor atrasado. o que pode ter ocorrido? Teve a obrigação de cumprir e ainda terá uma obrigação de pagar para receber os atrasados. Pode não acontecer, tem que verificar se ela identifica que ela tem 2 processos,
Ou se ela tem só um, aí entra em contato conosco para verificar o que aconteceu. Tem que receber os atrasados. Certo. Então, da minha parte era isso. Mais alguma perguntinha ali, Edilice? Surgiu? Não tem. Não? Tudo certo? Encerrou. Então é isso, pessoal. Né, vamos agora passar para o Rivera, que ele vai passar um recadinho sobre os golpes, né, Rivera? Sim, sim. Os mais comuns, como é que a gente faz para se proteger? Então, na verdade, o mais comum, né, e o que preocupante, que vem acontecendo, já tem quase 2 anos, é a falsa apresentação como se fosse advogado, né? Os golpistas desenvolveram a técnica do modo que eles buscam as informações no judiciário, né? Então, bate o número do processo, bate o CPF, bate a foto do advogado, né? Eles vêm nas nossas redes, pegam a foto e o nome do escritório, o nome da secretária, né? E dizendo que o servidor tem um valor para receber, mas tem que pagar para receber, né? Ninguém no judiciário tem que pagar para receber, primeira coisa, né? Nem o Estado, o poder público, não cobra para pagar, né? Quem paga está devendo, não cobra para... Existe custo judicial, existe honorários de sucumbência, né? Mas isso o advogado vai mostrar no caso das AESC, ainda é intermediado pelas AESC, né? Então, assim, em alguns casos a gente até faz contato com o servidor, uma urgência, né? Processo precisa de uma testemunha, precisa de uma audiência, mas de regra não vai receber por WhatsApp nada, muito menos para pagar, tá? Então, assim, o que acontece? Nós e a advocacia nacional se mobilizou, né? Nós temos processo tramitando na justiça, na polícia, né? A OAB trabalhou, o judiciário já tomou algumas medidas para restringir, ou no mínimo para identificar efetivamente todo advogado que entra no processo, tá? Então, assim, todo advogado de regra tem o direito de olhar qualquer processo, né? Um direito que os advogados têm. Mas no processo eletrônico, antigamente eu ia no fórum, lá assinava um documento, né? Pegar a carga lá e ficava lá. Hoje, quando veio a tecnologia do processo eletrônico, ficou aberto, né? Tu tem os dados, tu entra e vê tudo. Agora, no mínimo, o advogado tem que colocar lá, marcar e fica no sistema que acessou o processo, né? São algumas barreiras, né? Confirmação de senha, o judiciário está trabalhando. Cobrado pela OAB, está trabalhando para fechar um pouco e evitar os golpes, né? Mas a gente teve notícia de uma quadrilha foi presa, parou um pouco, mas depois já vem de novo, né? Tem ondas, né? Nós temos em relação ao boletim de ocorrência, né? Pode fazer, né? Não custa fazer, né? Até bloquear o dado, né? Receber uma dessas mensagens, denuncia no WhatsApp, isso já ajuda, porque aquele telefone vai ser bloqueado pelo próprio WhatsApp, né? Então já ajuda que outras pessoas não recebam esses golpes, né? Mas não precisa se preocupar muito, né? Não pagando nada, porque o Estado, a advocacia, né, já está tomando as medidas para tentar parar isso, né? Então, mas a gente tem um e-book ali que a gente disponibiliza o passo a passo, com boletim de ocorrência eletrônico, né? Mas não pagando nada. A primeira dica é não paga nada, né? Quando a gente colocar disponível o vídeo lá no YouTube, eu até já tinha falado com a Simone para colocar esse e-book ali, colocar embaixo ali um link, alguma coisa para quem tiver interesse de ler, né, ver como é que é, vai ficar bom. E eu sempre digo para quem pergunta, porque direto a gente recebe no WhatsApp, será que é golpe? Eu recebi isso aqui. Eu disse, ó, se tá pedindo para pagar, é golpe. Nem responde nada. Sim. Não, tá pedindo o número da conta e a agência. Não, se veio por e-mail, o número da conta e a agência, só não pode dar senha. Número de conta e agência, né? Eu acredito que não tenha problema, né, Rivera? Não, até porque está pedindo o número da conta, só o número da conta, a agência porque vai fazer o crédito. A gente precisa. Hoje o Poder Judiciário, ele só paga depositando a conta já direto do credor, né, do autor da ação. Então, a gente precisa informar no processo os dados bancários do servidor. Mas quando vocês solicitam esses dados bancários, é sempre por e-mail? Por e-mail. Ou vocês, alguma vez, pedem pelo WhatsApp? Não. A gente sempre por e-mail. Para não dar, né, criar um hábito que é arriscado, né? Então, a guia de pagamentos, né? A gente procura buscar acesso pelas AESC, né? Só quando é urgente mesmo, a gente faz contato direto com o servidor. Certo. É isso. Mais alguma coisa?
Eu tinha uma apresentaçãozinha também das certo, Oliveira, desculpa. mas tá legal, assim, para vocês verem o tamanho Sim, vamos ver, do trabalho a proporção. A proporção, né, e quanto a gente pode melhorar a partir do registro, que até tu já colocou, Cresce, Edilice, também, o formulário, a importância dele, para que a gente possa até fazer esse levantamento, identificar as demandas e ir organizando. Vou passar bem rápido aqui, deixo, primeira coisa a colocar, deixa eu compartilhar aqui. É um início, assim, um desenvolvimento de tecnologia que nós estamos trabalhando para ter à disposição esses dados, né, e fazendo o gerenciamento e complementando ao longo dos anos, tá? Então, assim, o atendimento das AESC, né, desde 2018 nós fomos contratados, né, o SNPG Advogados Associados, e aí estamos organizando o levantamento de dados, né, que é informação do processo que a gente começou a trabalhar, tá? Então, assim, ó, tem números, né, atendimentos, né, a gente pode saber qual é a demanda, né, o que mais aflige a categoria, o que mais a categoria se interessa. Hoje em dia, e via de regra, a maioria dos atendimentos são para acompanhamento processual, né? Tem alguns por assédio, triênios, né, mas o grande número é saber o andamento do seu processo, tá? Também aqui temos um gráfico pela quantidade, né, de assuntos por atendimento, né? 80, aqui é número real mesmo, né? 289 por processo, 287 VPNI, talvez o processo seja VPNI também, né? Então, aqui tem uma demonstração do que a categoria tem demandado ao longo dos anos, né? Forma de atendimento também, prioritariamente 98% por telefone, né? Telepresencial muito pouco, é importante saber também que o servidor pode, se quiser, olhar e ter o contato, né, meio virtual, assim, pode pedir o agendamento por link, né, fazer uma chamada de vídeo, né, se tiver na escola, a gente sabe que é bem difícil, né, mas se tiver condições, fica à vontade que tem também, né, pode fazer. As formas de atendimento, né, no passado existia por e-mail, né, a gente viu que não dá certo, porque e-mail vira uma conversa e cria dúvida e depois não consegue responder imediatamente, então priorizamos não fazer o atendimento direto por e-mail. Presencial, muito pouco, né? A maioria da base também no interior, pouco vem, né? Mas também pode agendar presencial se tiver interesse, né? Aqui algo importante, assim, ó, os atendimentos desse ano, 100% de filiados, né? Então, assim, que o quanto a AESC mobiliza, né? A gente tem experiência, assim, lançou campanha, em 2 dias chega tudo, né? Então, vocês estão sempre presentes então, assim, 97%, né, de 2018 a 24 de filiados, né, foram atendidos, né, aqui tem um número expressivo da quantidade de pagamentos, né, ao longo dos anos. Então, assim, na nossa história com as AESC, 6.661, mais de 6 milhões, né, mais de 6 milhões de reais entregues à assistente de educação, né, é direito recuperado. Né, são 1.389 processos ajuizados, concluídos e entregues, né? Que é um serviço, é uma assistência que a AESC está entregando, né? Assim, pretendo continuar, né? Mas é bem importante saber o valor, né, de direito que estava, não seria recebido, né? Perdido, né? E foi recuperado pelos servidores. Aqui tem um gráfico também da quantidade de ajuizamentos, né? Por ano. A gente mostra uma evolução, né? 2018 não eram processos nossos, são processos que nós assumimos, e vai crescendo, 19 muito pouquinho, é só... depois, em 20, começa o forte do ajuizamento da VPNI e vai evoluindo, né? Até 2025 já tem 1.082 atualmente, né? Depois, esses processos vão baixando. Análise comparativa por assunto, né? Sempre a VPNI predominando, né? Forma de atendimento ali, a gente vai fazendo esse controle, e aí o que a gente está propondo, né? Fazer essa análise, né? E principalmente que a gente pretende estabelecer, é um caminho que a gente está seguindo, ter um contato ativo com o servidor, né? A gente já fez a campanha de enviar pelo WhatsApp, tudo, né? As informações, e no futuro, inclusive,
ter condições de dar o movimento do processo, que o servidor não precise nem sequer entrar em contato, movimentou o processo, dispara uma mensagem informando que movimentou com alguma automação, né? Então, os dados, né, a questão da importância dos dados, a importância que vocês colocaram de colocar corretamente as informações no formulário, que nos permite fazer esse levantamento, né? Nós também vamos trabalhar com um campo no formulário ele mais específico, para ficar bem detalhado qual é mesmo o assunto. Então, que os próximos passos, né, que a gente vê a padronização dos registros, feedback e treinamento, né, a gente está à disposição para prestar as informações e orientar como deve ocorrer. A Edilice, hoje, que cumpre essa tarefa, né, que é um suporte, né, disponibiliza tempo da vida, né, para nos apoiar. Muito tempo foi a Mirvane, né, o Edilice já, né, assumiu essa tarefa e presta, né, entrega muito também para garantir o direito à assessoria jurídica que a ZAESC presta, né. Então, é isso, né? Nossos interesse, né, de ter excelência, de prestar o melhor serviço e conhecer o que está fazendo também nos auxilia para corrigir os nossos erros, né? Então, concluir, tem que ser mais rápido, mas é mostrar que é o que a ZAESC tem, disponibiliza, e a gente está sempre buscando também melhorar para atender a honra que é trabalhar para vocês. Concluir. Muito obrigado pela atenção. É isso, então. Estendemos, né, nosso horário, já é 9h10. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Agradeço ao Riviera, né, foi muito boa essa nossa live, acho que a gente esclareceu bastante coisa, né? Vamos fazer com mais frequência, né, Riviera? Vamos. Essa live, assim, para tirar as dúvidas, que até diminui até os atendimentos, porque muita dúvida a gente tirou aqui hoje, né? Exato. E agradecer a Edilice também, por esse apoio, por esse trabalho que ela faz no jurídico da ZAESC, nos agendamentos, muito organizada. Obrigada, Edilice, por fazer esse trabalho, né, esse voluntariado aí junto com a gente. Então, era isso, pessoal, obrigada. Vem aí o nosso congresso, a nossa Confrai. Quem se inscreveu, vai ser um evento muito, muito legal, a gente vai poder se ver pessoalmente, né, festejar, aprender. Então, quem não vai poder esse ano, que se organize para o próximo, porque não é de perder, né? É um momento nosso, né? Quantas categorias tem um dia para comemorar o seu aniversário, gente? O dia do AE, né? A função do AE. Então, assim, vamos nos organizar, já vamos fazer uma caixinha, se organizar para o próximo ano, né? Porque ele acontece anualmente, a Confrai. E o congresso, então, daí a cada 3 anos, né? Então, foi enviado também essa semana, só os recadinhos bem rápidos, foi enviado essa semana também um e-mail para que confirme quem fez a inscrição se realmente vai participar ou não do congresso. Por quê? Porque gera custos, né, gente? Se a gente gasta com material, com um brinde, com almoço, com café, então a pessoa fez a inscrição e não vai, mas ela não foi, mas o que ela ia consumir, o que ela ia usar, a gente vai ter que pagar, né? Por isso que a gente peça para ter consciência, né? Eu me inscrevi, mas não vou poder participar, nos comunique, preencha ali o formulário que a comunicação mandou, ou mande um e-mail, ou mande um WhatsApp para nós, né, dizendo que não vai poder participar, para a nossa organização também, e também é o dinheiro de vocês, né, é o dinheiro do associado, né, então a gente também tem que ter cuidado, né, e proteger esse dinheiro e fazer bom uso dele, certo? Um abração a todos, muito obrigada, e até a próxima, pessoal.